Produção, vamos lá, a provável escalação do Flamengo pro jogo de amanhã, né? No caso, o Flamengo, Al-Ahly e Flamengo, a disputa pelo terceiro lugar do Mundial. A partida começa às 12h30 e o Coluna do Fla, claro, já mais cedo vai estar ao vivaço aqui. E o Vitor Pereira vai ter que, né, meio que bater cabeça aí para poder escalar a equipe titular. Por quê? Porque perdeu o Gerson, expulso, todo mundo lembra, ele tomou 2 cartões amarelos, um vermelho. Felipe Luiz e Léo Pereira estão lesionados, né? E aí, nós vamos ver como é que, agora aí, colocando na tela a produção, como é que pode, né, ser formado o Flamengo de amanhã. Então, ó, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, meio de campo, Thiago Maia e o Pulgar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Petit, feijãozinho com arroz, Fabrício Bruno entra no lugar do Léo Pereira, Pulgar entra no lugar do Gerson, Mateuzinho já estava ali de titular, um time sem muitas alterações para o que enfrentou o Al Hilal. Qual a sua opinião aí sobre esse provável Flamengo para amanhã? Ele acabou trocando aí posição por posição, não inventou nada, não criou também nada diferente, né? O que eu vejo nesse time aí, eu não sei se vocês veem igual, que na minha opinião o Pulgar vai ser jogado por os leões aí, o Pulgar, né? Porque o Pulgar entra no Campeonato Carioca muito mal, entra contra o Al Hilal muito mal, e o torcedor vai ver ele jogando agora desde o início do jogo. Creio eu que também, se esse jogador for mal, né, vai acabar perdendo aí a confiança do torcedor. Faço uma pergunta aos meninos, né? O jogador que tem o segundo maior salário do clube não é titular em hipótese alguma? Que é o Vidal, né? Vidal, né? Falei aqui venho falando isso aqui no Coluna desde o ano passado, eu com a gente, até o Belotti também compactua do mesmo pensamento, que a gente já falou sobre isso, né? E o Vidal, aconteça o que aconteça, não é titular. João Gomes sai do Flamengo, Vidal já está no clube, Gerson vem titular. Verdade? Gerson suspenso agora, Pulgar titular. Na minha opinião, galera, não está valendo a pena ficar com esse jogador dentro do elenco ganhando todo esse salário. Na minha opinião, acho que é um jogador que o Flamengo já tem que deixar, dar linha na pipa, porque não vai ajudar a gente tudo. A gente vai contar com o Vidal jogando o quê? Jogando 25 minutos de jogo? 30 minutos de jogo? Ganhando esse salário todo? Né? Se é um garoto da base, é uma coisa. Agora, o jogador com tantos títulos, né, ganhando esse salário todo que ganha, eu acho que não vale a pena manter esse jogador. Se o Léo Pereira tivesse em condições, a minha zaga era Léo Pereira e Fabrício Bruno, tá? Essa era a minha zaga. Mateuzinho eu manteria por não ter, não tem. Para mim, o Varela ainda, não vou falar que não tem, que é cruel no início de temporada, mas o Varela, na minha opinião, não tem condições nem de entrar em campo pelo Flamengo, na minha opinião, pelo que fez até agora. Lembrando que o Varela começou como titular, teve as oportunidades. O Varela, tudo, não teve férias. O Varela jogou uma Copa do Mundo, não pode reclamar de preparo físico. Varela, então, a parte ruim do Varela é técnica, não é física, né? E acaba aí perdendo para o Mateuzinho, que eu tenho que repetir aqui, que era muito reserva para o Rodinei, não era parelho. O Mateuzinho era muito reserva, o Rodinei estava muito acima do Mateuzinho, não é verdade? E a titularidade, na minha opinião, não sei se vocês pensam da mesma forma, eu já falei isso aqui e repito, a titularidade do Mateuzinho mostra que o Flamengo erra quando deixa o Rodinei seguir sua vida, na minha opinião. Opinião
humilde aqui, né? Vamos ver como é que o Flamengo se comporta sem o Gerson, né? Já que tem aí um culpado, entre aspas, vamos ver como é que o Flamengo se comporta sem o Gerson. Lembrando, se o Flamengo quer jogar com volantes técnicos, aquele quarteto ali, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, eles têm que correr muito. Tem que fechar bastante suas linhas. Não pode deixar espaço. Outra coisa que passou pela minha cabeça aqui também, Túlio. O Gabigol tá jogando demais. Demais. Mas, de repente, essa movimentação também do Gabigol, muito por fora, de repente atrapalha também o Flamengo na marcação lá na linha de cima. Porque o Gabigol está vindo por trás, né, para receber, para tocar, e de repente, quando o adversário vai sair com a bola ou tem uma pressão, o Gabigol não está ali para fazer aquilo que a gente estava falando, ô Belotti. Pegar um lateral, pegar um zagueiro, né? Porque não adianta. Não adianta um jogador fazer isso sozinho. O jogador corre lá no lateral, o meia já tem que estar aqui, os volantes tem que estar todo mundo apertadinho, que vai vir um passe errado, a gente vai roubar. Vai vir uma bola de costas, a gente vai roubar. E não é isso que está acontecendo. Todo mundo, todos os times, todos, estão tendo muita liberdade para jogar contra o Flamengo. Muitos se iludiram, e eu também falei aqui, com o jogo que o Corinthians faz contra o Flamengo. Todo mundo exaltou aquele Corinthians que fez uma grande final contra o Flamengo, que teve mais posse de bola. Se o Flamengo joga contra o Madureira, Túlio, daquela forma que jogou contra o Corinthians, o Flamengo também iria passar por problemas. Ninguém joga uma final com 10 atrás da linha da bola. Ninguém joga, principalmente o Flamengo, que não tem essas características. Por quê? Porque tivemos o João Gomes covardemente suspenso naquele jogo. E o Flamengo, um time, como o Túlio falou, João Gomes não tem 5 anos de profissional, gente. João Gomes foi descoberto agora. Será que o Flamengo, um clube desse tamanho, não consegue jogar de outra forma que não precise de um jogador como o João Gomes? Vai ter que descobrir. E o técnico, né, Túlio, é para isso. E se o Flamengo hoje busca um técnico de grife, um técnico que o Flamengo hoje paga mais caro, paga caríssimo, né? Num técnico, numa comissão técnica, eles têm que resolver esse problema. Mas o maior problema, Túlio, é os técnicos pegar um clube e querer que os jogadores tenham a característica do que ele entende do jogo. E não pegar esses jogadores, o que eu tenho? Foi por isso que o JJ fez um monte de jogo treino. Pegou, vamos lá, vamos pagar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E pá, não gosto do Arão desse jeito não. Tá mal, Arão, a gente lembra disso. Um pouquinho mais pra frente. Arão corria muito, né? Um espaço muito grande do campo. Arão, tu vai correr um espaço menor do campo. Quero você aqui. Pá, Everton Ribeiro, você precisa fechar o lado direito pra mim e os laterais junto com o Gabigol, você e junto com o Rafinha, a gente vai fazer várias triangulações. Bruno Henrique, quando o Gabigol é ponta, Bruno Henrique é centroavante. Quando o Bruno Henrique é ponta, o Gabigol é centroavante. E essas coisas, Túlio, que a gente deixou de ver. Coisas, Túlio, que já estavam prontas. Era você pegar e acrescentar o que você tem de diferente. Olha só, vou pegar o Flamengo aqui prontinho, tá legal. Vou acrescentar alguma coisa aqui, vou botar um molho aqui, alguma coisinha aqui eu vou melhorar. Agora, Túlio, não adianta você ficar pedindo contratação para que o clube jogue da forma que você quer que ele jogue e não aproveita a característica do jogador que está lá. Ô, Petit, isso aí foi interessante também, porque não dá para ele dizer que ele não conhecia a característica dos jogadores do Flamengo. Ele não é um Paulo Souza, que estava lá na seleção da Polônia, que ele não conhecia os jogadores que ele tinha, que ele não conhecia o Gabigol, que ele não conhecia o Arrascaeta. Ele conhecia, porque ele jogou contra o Flamengo várias vezes. Ele jogou com o Flamengo 2 vezes no Campeonato Brasileiro
Ele jogou com o Flamengo 2 vezes na Libertadores e 2 vezes na Copa do Brasil. Então, ele estudou o Flamengo. Ele sabe características do Arrascaeta, ele sabe a característica do Everton Ribeiro, porque é o jeito dele trabalhar para tentar parar o Flamengo, que era comandado pelo Dorival Júnior. Então, ele sabia, ele tinha essas estatísticas, ele tinha essa análise da comissão dele de como os jogadores do Flamengo se comportavam. Ó, esse jogador aqui dá pra fazer, não consegue fazer isso daqui. Esse aqui consegue fazer isso daqui. Toma cuidado. Ele sabia disso. Não é à toa que a gente tá falando aí que o Corinthians jogou bem, sendo que, sim, não jogou bem o jogo inteiro. O Corinthians jogou bem uma parte do segundo tempo aqui no Maracanã. Se o Corinthians jogou bem uma parte do segundo tempo aqui no Maracanã, muito também porque o Flamengo não tinha volante em campo, é porque ele conhecia os jogadores do Flamengo. Ele sabia quem ele estava enfrentando. Então não dá pra ele chegar agora e falar que ele não conhece os jogadores, que ele não sabe o que o Everton Ribeiro pode fazer, o que o Arrascaeta pode fazer. Ele sabe o que ele sabe. Não adianta ele querer pedir muitos jogadores para tentar mudar totalmente o estilo de jogo do Flamengo. Esse é o detalhe também. E só uma coisa aqui, até tem isso, né? Essas mudanças que a gente começou falando aqui no programa, de que ele quer implementar, né, colocar um time que, né, mudar a formação para um 4-3-3, com jogadores abertos nos extremos, né, jogando em velocidade e tal, ele foi aconselhado a não fazer essa mudança já amanhã, né? Por isso que a gente está indo com um time aí, né, bastante, vamos dizer, semelhante ao que a gente, né, se acostumou, né, a base aí campeã do ano passado. E aí vão ter, lógico, ele não tem o que fazer, né? Perdeu 2 jogadores, um suspenso, outro lesionado. Tem o Felipe Luiz não vai poder atuar, então o Ayrton Lucas, que pra mim foi o melhor jogador do Flamengo na partida contra o Al Hilal, fez uma partida assim de almanaque, né? Individualmente falando, o cara correu o tempo inteiro, era ataque, era defesa, tudo, né? Onipresente ali na esquerda, o Ayrton Lucas. Agora, uma coisa interessante, né? O Vitor Pereira, quando o Flamengo enfrentou o Corinthians na Libertadores, vai lembrar que foi em agosto de 2022. Quanto tempo o Vitor Pereira já estava trabalhando no Corinthians? Lógico, ali ele tinha um mês do Fausto Vera tinha chegado, ele tinha alguns problemas ainda com lesão de alguns jogadores, coisa que ele já tinha um time muito mais inteiro quando enfrentou a gente na final. E olha a qualidade dos jogos dele na Libertadores. Agosto. Não foi março, não é abril, agosto. Agosto já é segundo semestre, meu amigo. E olha só, o time do Corinthians não viu a cor da bola no jogo lá e no jogo aqui na Libertadores. O jogo que eles ganharam da gente lá no Brasileiro foi um gol contra do Rodinei, que até jogou bem aquela partida, assim, um jogo que eles ganharam na sorte, por causa daquele gol. E o Flamengo também jogou com um mesclado também, né? É bom lembrar, o Flamengo não estava no time titular. Então assim... olha o tempo que ele levou até ele conseguir fazer o Corinthians jogar. Se for botar lá para setembro ou outubro. E eles vão jogar a final com a gente em novembro. Né? Aí tinha Fausto Vera já melhor, Roger Guedes, né? o Renato Augusto e tal, né? Voltando de lesão. O tempo que ele levou. Então, assim, a torcida do Flamengo, principalmente quem está defendendo, acho que não tem que criticar. Né? Lógico. E aí é bom afirmar, acho que vocês também vão concordar comigo, o Vitor Pereira não é o maior responsável pela preparação do Flamengo, por tudo que vem acontecendo, não é o maior responsável. Agora, ele é responsável porque ele faz do campo para dentro, irmão. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!